no final do doutorado, já estava acabando o doutorado, naquela época não havia dificuldade de emprego. Eles vinham, batiam a sua porta, ofereciam emprego. General Atomics, outros lugares. E eu já estava trabalhando, quando fui para o MIT, já resolvi entrar na área de pesquisa de plasma fusão nuclear controlada. A razão que entrei nisso é porque eu via não só um desafio científico, mas trabalhar numa área que teria relevância para a humanidade, porque eu já tinha noção de que o problema de energia no futuro seria muito relevante e era importante os cientistas trabalharem para ver possibilidades de alternativas energéticas. Então essa área me atraiu, era uma área muito competitiva na época, mas felizmente eu consegui fazer o doutorado e aí tem uma história interessante. Sempre tem alguma coisa na vida da gente. Tu me estavas contando um dia uma coisa que aconteceu, que talvez não fosse prevista, e sempre acontece isso. Comecei a fazer o doutorado com um professor que tinha montado queria montar um experimento, me chamou e eu comecei a trabalhar com ele e montar esse experimento. Mas nos Estados Unidos tem uma coisa que os professores entram para trabalhar numa universidade, depois de algum tempo eles são julgados se eles vão receber aqui o tenure, que chama, ou seja, ficar permanente ou não. E aí eles são promovidos. Esse meu professor era jovem, professor muito inteligente, tinha se formado em Princeton, mas eu era o segundo aluno dele só. E veio a questão dele receber ou não o tenure, ele não ganhou o tenure do MIT, teve que ir-se embora. E com isso, os experimentos, o laboratório dele pertencia a ele, foi para outra universidade, levou o laboratório, até me convidou para ir com ele, mas eu não quis porque eu queria acabar o doutoramento no MIT. Mas foi uma situação muito difícil, porque eu sabia que tinha que voltar para o Brasil depois de 4 anos, e já tinha passado 2 anos no doutorado e ele foi embora. Mas aí o fato de ter sido um bom aluno em curso foi bom porque um professor que deu aula para mim, isso é só fazendo um parênteses que eu gosto do sistema americano. No sistema americano, uma vez que a pessoa passa nos exames gerais, que eles chamam, acabar o doutorado fica uma responsabilidade do departamento. Então, um dos professores, um professor italiano muito famoso, chamado Bruno Coppi, tinha dado aula para mim, me convidou para trabalhar com ele, me fazer um trabalho teórico, para ir mais depressa. Eu fui honesto com ele, falei, professor, nunca trabalhei em nada teórico e eu tenho dificuldade de até avaliar se eu tenho capacidade. Aí ele foi muito atencioso e falou, não, vou fazer o seguinte, eu lhe daria um problema de pesquisa e você pesquisa esse problema depois de 6 meses, se tiver uma boa produção, então fará o doutoramento comigo. E assim foi feito. Ele me deu um tema, ele desenvolveu o tema e depois acabei fazendo o doutoramento com ele. O professor Bruno Coppi, que depois nos tornamos amigos, eu tenho sempre ele em boa memória por causa disso. Bom, aí quando acabou o doutorado, me convidaram para ficar lá, e foi até interessante porque um professor uma vez foi e me ofereceu uma posição de professor assistente na Universidade de Colômbia. Eu fiquei na dúvida se eu aceitava ou não, porque do ponto de vista humano, eu sempre fui muito ligado ao Brasil. E eu me sentia na obrigação de, tendo sido formado lá, voltar ao Brasil. Havia poucos doutores naquela época, só havia um professor trabalhando na minha área, em Campinas, o professor Paulo Sacanaka, e eu achava que deveria voltar para o Brasil. A minha esposa também, que ela teve que interromper os estudos para ir para os Estados Unidos, queria voltar para acabar a faculdade. Mas, por outro lado, os meus colegas americanos falavam, você está louco? Porque tem uma oferta para ser professor assistente na Universidade de Colômbia em Nova York, não é qualquer um que tem. Aí eu falei com o meu orientador, o Bruno Coppi, e ele falou, bem, uma oferta dessa é quase irrecusável, eu aconselho que você aceite. Isso ele falou de manhã. Chegou no período da tarde, ele veio conversar comigo, falou, eu queria conversar consigo novamente. Falei, que foi, professor? Ele falou, eu lhe dei aquele conselho essa manhã para aceitar essa posição, mas agora eu pensei bem, achei melhor mudar. Falei, por quê? Falei, porque você é muito latino como eu, ele falou. E lembre-se que estando nos Estados Unidos,
Enquanto você é estudante, é muito bom. Certo? O ambiente é bom, seus colegas são estrangeiros, americanos, o ambiente é muito bom. Mas quando for para a carreira profissional, o fato de você não ser brasileiro, não ser americano, vai ser sempre lembrado. Você vai ter que lutar contra isso. Ele falou, já estou há 15 anos nos Estados Unidos, ainda sou italiano com sotaque, ele falou. Então, conhecendo como você é, do ponto de vista humano, eu aconselho retornar para o Brasil. E aí foi o ponto final, né? Então, assim eu resolvi voltar para o Brasil e fui para a Unicamp, voltei para a Unicamp do Estado. E meu preparo anterior foi importante porque ajudei a montar um laboratório lá na Unicamp, o primeiro laboratório de física de plasmas, e enquanto se montava o laboratório eu conseguia fazer trabalhos teóricos, antes de fazer os trabalhos experimentais. E aquela então experiência de engenheiro foi muito boa para isso. Eu voltei para o Brasil em janeiro de 76, até janeiro de 82 fiquei na Unicamp e montamos laboratório, formamos vários alunos, e eu sempre tive uma tendência, eu não gosto muito de comprar equipamento pronto, sempre tive uma tendência de construir as coisas, sempre aquela preocupação de construir, às vezes as coisas não são muito bonitas, eu prefiro coisas não muito bonitas que funcionem do que ficar dependendo de coisas compradas.